Amém. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus, momento que nós podemos juntos pensar com Deus, abrir a sua palavra e poder meditar juntamente com Deus e alimentar nossa fé por meio da sua palavra. Amém? Ok, muito bem-vindo nessa noite. E se você puder, por favor, abre comigo a sua Bíblia em Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18 e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos por Israel, pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe de maneira especial essa nação neste momento, anula todos os projetos, os planos malignos que estão sendo feitos na calada da noite contra Israel, Pai. Se você com cada soldado ali na linha de frente, que eles possam ter a oportunidade de conhecer Jesus Cristo como Salvador pessoal. Em nome de Jesus, por favor. Abençoe esse tempo nosso agora com a sua palavra aberta. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco, Senhor. Vai de encontro das nossas necessidades nessa noite, suprindo, curando, protegendo, libertando, livrando, e que o Senhor possa operar de dentro para fora em nossas vidas. Toda honra, toda glória e louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Salmos 18, por favor, versículo 29, diante está escrito: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. A tua clemência me engrandeceu. Olha, amados irmãos, vivemos dias difíceis, dias que muitos de nós não estamos entendendo muitas coisas que estão acontecendo, não só em nossas vidas, ao nosso redor, mas no mundo também. Às vezes, nós estabelecemos o nosso próprio caminho em diversos momentos das nossas vidas. E o nosso próprio caminho, muitas vezes, nos leva ao cansaço, ao estresse, a desilusões. Nossos sonhos são perdidos. Nossos desejos são deixados para trás. Por quê? Porque estabelecemos o nosso próprio caminho em nossas vidas. E muitas vezes sofremos por isso. O caminho de Deus é perfeito. Sua palavra é provada. O caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é provada. No caminho de Deus é o caminho estreito, o caminho da graça. E nesse caminho vamos encontrar, às vezes, barreiras, muralhas, que tentarão nos impedir de avançar rumo para o alvo. O fato é que se nós permanecermos no caminho de Deus, que é perfeito, mesmo que estreito, mesmo que apertado, diante das muralhas da vida, se elas não caírem por terra, com Deus, nós saltaremos as muralhas. Elas ficarão para trás, em nome de Jesus. Você crê nisso nessa noite? Você acredita que com Deus você pode saltar as muralhas que estão impedindo você de crescer na graça e no conhecimento de Deus?
de ver seus sonhos realizados, ver os desejos do seu coração concretizados. Deus disse: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você acredita nessas promessas na palavra de Deus? Como está a sua vida nessa noite? Vocês têm andado pelo seu próprio caminho? Ou você está caminhando, correndo a corrida da fé, no caminho perfeito que Deus estabeleceu para a sua vida? Deus está trabalhando em nossas vidas, hoje e agora, nesse exato momento, Deus está trabalhando em nossas vidas. Às vezes, ficamos tão centrados em nossos problemas que não vemos o mover de Deus na vida de cada um de nós. Deus tem um caminho bem estabelecido para cada um de nós. E nesse caminho é para corrermos a corrida da fé, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Corramos a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porém, a nossa realidade é que eu tenho um caminho para a minha vida, você tem um caminho para a sua vida, Deus tem um caminho para as nossas vidas. Qual é o melhor caminho para que nós possamos correr a corrida da fé? O caminho de Deus é perfeito. E a palavra de Deus é provada neste caminho. E com Deus, nós vamos romper de fé em fé. Rompendo de fé em fé. Diante dos problemas, diante das situações difíceis, diante dos momentos que nós não estamos entendendo volupa de nada, Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está agindo em nosso benefício. E agindo Deus, quem poderá impedir? Com Deus podemos romper de fé em fé. Com Deus nós podemos ir além. Com Deus nós podemos pensar grande. Com Deus nós podemos, desfrutar da graça, das misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Com Deus o caminho é estreito. O caminho dos prazeres, Jesus disse, tem dois caminhos. O caminho dos prazeres, o caminho deste mundo é largo. O mundo oferece benefícios para você e para mim. O mundo está cheio de fantasias que só levam ao cansaço, a desilusões, ao estresse. O caminho do mundo é um caminho largo, um caminho de prazeres. Mas o caminho da graça é um caminho estreito. É um caminho que Deus chama para nós corrermos a corrida da fé. E mesmo diante das muralhas, nós podemos seguir em frente. Se elas não caírem, Deus nos fará saltá-las e elas ficarão para trás. Às vezes, um sonho, um desejo, um livramento, uma cura, uma reconciliação, uma libertação em uma área da nossa vida, das nossas vidas. E muitos de nós, no caminho que nós temos estabelecido para as nossas vidas, essas coisas têm ficado para trás. No momento que nós queremos sonhar, nós trazemos os nossos desejos diante de nós, mas passa um dia, 2 dias e nada acontece. E esses desejos ficam para trás, porque nós estamos andando no nosso próprio caminho. Diante das barreiras que o inimigo coloca, ficamos frustrados e desistimos. Desistimos de correr a corrida da fé. Porém, se nós voltarmos para Deus, para o caminho que nós fomos chamados para correr, o caminho da fé, o caminho estreito, mesmo diante das barreiras, nós vamos continuar correndo. E os problemas, as dificuldades ficarão para trás. Os nossos sonhos serão renovados. Os desejos do nosso coração, dos nossos corações, estarão em conformidade com a vontade de Deus.
Nós vamos estar confiando no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus de Israel. Nós vamos estar esperando inteiramente na sua graça. Nós vamos estar desfrutando da sua benignidade, a clemência de Deus. Davi disse, a tua clemência, aqui no versículo 35, me engrandeceu. A clemência de Deus nos engrandece. Nós correndo a corrida da fé, no caminho estreito, no caminho da graça, no caminho que Deus nos chamou a correr. Não submetendo aos prazeres deste mundo. Se eu faço algo que eu sei que está errado, eu devo deixar para trás e avançar para o que está diante de nós. Tiago está escrito, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, peca. Podemos seguir adiante com o nosso Deus. Josué capítulo 3, abre comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Eu gosto desses versículos de Josué 3, porque Josué recebeu a incumbência de guiar o povo, levar o povo para a terra prometida. No deserto, durante 40 anos, Moisés guiou o povo, e com a morte de Moisés, Josué foi delegado a Josué guiar o povo à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E Josué, ele foi firme diante do povo e perante Deus, nas suas convicções. Deus disse para Josué, olha, não temas, ser forte, ser corajoso, medita na palavra, pensa na palavra, dia e noite, e você será bem-sucedido em tudo quanto você realizar. É a mesma promessa de Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25. Não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos. Aquele que coloca a palavra de Deus na prática, no dia a dia. Ah, mas pastor, eu não consigo ficar livre disso ou daquilo, conseguir no nosso próprio caminho. Não vamos conseguir. Vamos sentir frustrados, cheios de condenação, de culpa. Mas no caminho de Deus, que é perfeito, um caminho estreito, um caminho, de graça, as misericórdias do Senhor renovarão cada dia em nossas vidas. Não existe nada tão impossível que Deus não pode fazer em minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, no caminho perfeito, quando a palavra de Deus é provada. O inimigo treme, o inimigo foge, os planos do inimigo serão frustrados, as ordens dadas do inimigo contra nossas vidas não serão cumpridas. Isaías 10, versículo 8. Com Deus, podemos seguir a corrida da fé, com os olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Com Deus, nós podemos deixar qualquer coisa que está nos impedindo hoje de crescer na graça e no conhecimento de Deus para trás e não lembrarmos mais. Com Deus, nós podemos prevalecer no problema mais impossível que existe em nossas vidas. Com Deus, as muralhas não ruírem, Ele nos fará saltá-las e elas ficarão para trás. E o fantástico das muralhas ficarem para trás é que, quando você olha para trás, pela fé, elas não estão ali mais, sumiram, não existem. Porque Deus remove, mesmo quando Ele nos faz saltá-las. Com Deus, no caminho perfeito, nós vamos provar a palavra. Nós vamos resistir às tentações da vida. Nós vamos seguir adiante. Em Josué capítulo 3, Josué chega na terra prometida. E chega ali perto onde é Jordânia hoje, perto ali para entrar para Jericó. Ali está o Rio Jordão. Do outro lado está Jericó, do lado de cá está a Jordânia e no meio está o Jordão. E o Jordão
Quando Josué chegou ali com o povo, estava cheio, quase 30 metros de profundidade. Estava cheio. E Josué disse para o povo no versículo 4 e 5, contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela sobre a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O povo não podia ir próximo da arca que os sacerdotes levavam, porque se eles fossem, o povo ia sentir medo, vendo o rio Jordão cheio, eles iam sentir medo, e o medo é gerado muitas vezes pela incredulidade. Muitas vezes nós ficamos incrédulos, com medo de prosseguir, porque tem vários rios Jordãos cheios na nossa frente. Então, haveria de ter uma distância entre o povo e a arca de 2.000 côvados. Cerca de praticamente 1 quilômetro de distância. 2.000 côvados. É mais ou menos 1 quilômetro de distância entre o povo e a arca. Quando os sumos sacerdotes que levavam a arca chegaram perante o rio Jordão, eles, pela fé, colocaram os pés na orla do rio. E o que aconteceu? As águas desceram e as águas vinham de cima, foi criada uma muralha. E os sacerdotes entraram por terra seca. Que experiência! Pensa a experiência para os jovens que cresceram no deserto. Porque acima de 20 anos, aqueles que saíram do Egito, nenhum deles entraram na terra prometida, com exceção de Caleb e Josué. Então, imagina, a maioria eram jovens, eles não viram ou não lembravam de ter passado pela terra seca no Mar Vermelho. E agora eles estão diante do Jordão, 1 quilômetro de distância entre eles e o sacerdote, o sumo sacerdote, e ele, sumo sacerdote, colocou a orla dos pés nas águas, e as águas se abriram, e eles passaram por terra seca. Agora imagina os jovens de 20, de 30 anos, chegando diante do Jordão e vendo aquela muralha de água e passando por terra seca. Que experiência! Por tal caminho ainda não passastes. Olha, amados irmãos, diante do caminho perfeito que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, nós vamos encontrar situações que nós ainda não passamos. Muralhas que nós não vamos conseguir saber ou como elas ficarão para trás. Mas se nós estamos no caminho perfeito de Deus, provando a sua palavra, nós não vamos nos retrair, nós não vamos recuar, nós não vamos desistir, nós vamos seguir adiante, frente ao Jordão, frente à muralha. E se a muralha não cair, Deus nos fará saltá-las. Se o rio Jordão que nós temos na nossa frente, o problemão que nós temos, se ele não abrir diante de nós, Deus nos fará andar por sobre as águas. Com Deus, no caminho perfeito, a palavra é provada. A palavra de Deus alimenta a nossa fé, para nós não recuarmos, mas seguirmos em frente na corrida que Ele estabeleceu, no caminho perfeito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Romanos 8, 28 fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não entendemos todas as coisas, mas sabemos que Deus está no trono. Deus está cuidando de nós, dentro dos problemas que estamos enfrentando no momento atual. Às vezes ficamos tão centrados em nossos problemas que não vemos o mover de Deus em nossas vidas. Isaías 26, versículo 3 e 4.
Eu gosto desses versículos. Isaías 26, versículo 3 e 4 está escrito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Nós sabemos de Salmos 37, 3 e 4. Confia no Senhor, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai satisfazer os desejos dos nossos corações. Porque cada um dos nossos desejos, em conformidade com o plano, a vontade de Deus, estão na memória do Pai. Versículo 12. Versículo 8. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Onde está o desejo da nossa alma? Na tua memória e no teu nome está o desejo da nossa alma. Então, quando nós estamos no caminho perfeito, o caminho de Deus, que Ele estabeleceu para as nossas vidas, os nossos sonhos são renovados, os nossos desejos são renovados. E aquilo que eu acharia ou achava que era impossível acontecer, se tornará possível diante dos nossos olhos. Salmos 86, versículos 10 a 12 está escrito: Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Sabe, amados irmãos, o caminho de Deus é perfeito. E às vezes as coisas ficam tão estreitas no caminho de Deus que nós pensamos que é o fim. Não podemos recuar. Temos de seguir firme em frente, alimentando a palavra de Deus, confiando no Senhor, agradando o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé é alimentada com a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Devemos seguir em frente, correr a corrida da fé, no caminho perfeito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Às vezes, as situações se tornarão difíceis ao extremo, mas não podemos recuar. O salmista disse aqui em Salmos 86, versículo 15 a 17, Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Conceda a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Mostra-me, Senhor, um sinal do teu favor. O que você acha impossível na sua vida nessa noite? Qual é o caminho que você está andando, correndo? É o caminho de Deus, estreito, ou o caminho largo dos prazeres? Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Porque se for o caminho estreito, o caminho que Deus tem estabelecido para nossas vidas, mesmo que esteja apertado, é o caminho perfeito. Nós alimentamos da palavra de Deus e as muralhas ficarão para trás. O impossível se tornará possível diante dos nossos olhos. Com Deus, venceremos. Como está escrito em Salmos 18, que eu li hoje, eu li no início aqui, Salmos 18, versículo 29, diante está escrito: Pois contigo, ó Deus, desbarato exércitos,
Com o meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. No caminho de Deus, mesmo que seja apertado, é perfeito. Mesmo diante dos problemas da vida, nós somos convidados a não ficar centrados nos nossos problemas, mas centrados em Jesus Cristo. Não percamos o foco em Jesus. Corramos a corrida da fé. Aí sim, as muralhas ficarão para trás. Os Jordãos na nossa frente. Se Deus não abrir, Ele nos fará andar por sobre as águas. Ficarão para trás. Com o nosso Deus, prevaleceremos. Anima-te. Ergue a cabeça. Não desanime. Não recua. Não desiste. Sigamos em frente, correndo a corrida da fé. Porque com o nosso Deus, nós vamos ver nossos sonhos realizados, os desejos da nossa alma cumpridos para a glória do nosso Deus e Pai. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, talvez você tenha ido na igreja, mas você não tem certeza da sua salvação. Não deixe para amanhã. Jesus está voltando. E quando ele voltar, vai ser tarde demais, se você deixar para depois. O momento é agora. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse, com esse propósito de morrer, foi que eu nasci, em João 12, 27. Porque ninguém tira a minha vida, João 10, 18. Eu voluntariamente a dou. Ele deu sua vida por você e por mim. Nós somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos amou com amor eterno. Ele nos atraiu à cruz do Calvário na pessoa de Jesus Cristo, que pagou um preço alto pelos nossos pecados, o sangue derramado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. Então, Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, ora comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que o Senhor um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Por favor, Jesus, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova criatura. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém? Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, 2 Coríntios 5,17 fala que nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site, no privado ali, no Fale Conosco. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador pessoal. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Corramos a corrida da fé com perseverança, mesmo que o caminho esteja apertado. Vamos conhecer a graça mais e mais, as misericórdias do Senhor que renovarão cada dia neste caminho que é perfeito, que a palavra de Deus é provada. E com ele as muralhas ficarão para trás e a clemência do Senhor irá nos engrandecer. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.